A Luciana diz a ele que tem um sinal lá na funerária e que poderia ter ligado de lá, e o Patrício diz que ela não se preocupe porque o Marcos vai se encarregar de fazer isso, e diz que ele tem que avisar o Rodrigo porque se não avisar ele é capaz de ele vir ali. Luciana novamente dá uma olhada para Paz e nesse momento é quando tudo acontece, porque o Patrício diz a Luciana que estava pensando se diria ou não uma coisa a ela sobre o Rodrigo, porque ele sabe muito bem que ela não quer saber mais nada do seu irmão, mas que sobre isso ela vai saber de qualquer forma. Luciana começa a ficar preocupada e pergunta o que foi que aconteceu, se ele está bem, e o Patrício diz que sim, que ele está bem, porém ele continua falando ali que o que vai dizer a ela vai lhe causar muita dor, mas que ela tem que saber. Tudo começa quando o Patrício vai visitar a Luciana em sua cidade e a Luciana fica espantada com sua presença, porém muito feliz, vai até a ele e diz que é uma grande surpresa ter ele ali na casa dela e que nunca imaginou que isso iria acontecer e lhe abraça. Patrício responde a ela que ele veio ali supervisionar uma fundação que ele tem naquela cidade ali e que também veio verificar toda a ajuda que eles estão dando a cada escola daquela cidade para que assim ele se entere que cada criança recebam tudo que ela necessita. Luciana pergunta como foi que ele encontrou a casa dela e o Patrício responde que ele sempre se informa de tudo e a Paz diz que fica muito feliz em ver ele ali na casa dela e pergunta se ele aceita um cafezinho. O Patrício diz que agradece e a Madalena, em tom de brincadeira, ela pergunta se ele agradece o quê? Se ele agradece porque ele quer ou se ele agradece porque ele não quer. Patrício diz que agradece porque ele aceita sim e elas ficam felizes, saem para ir buscar e a Luciana fica sozinha ali com o Patrício com um sorriso de canto a canto para ele que ele reage da mesma forma. Agora, lá na mesinha, tomando esse cafezinho, o Patrício diz à mãe da Luciana que ali naquela cidade eles têm uma fundação e que essa fundação é quem se encarrega de mandar tudo para toda a Zona Norte. Madalena fica confusa e pede para que ele diga onde que fica isso, porque ela nem sabia que existia um lugar assim tão importante. O Patrício então explica que fica lá na estação de caminhoneiros por trás do mercado. A Paz fala que agora ela entendeu que fica lá no desvio onde leva para o norte. O Patrício responde que é exatamente isso e diz que o amigo dele, quem lhe acompanhou e que ele foi lá ver se essa remessa já tinha chegado. Luciana pergunta se o Marcos veio com ele e o Patrício diz que sim e que inclusive também o seu terapeuta. Luciana diz que isso é uma boa notícia e que gostaria muito de vê-los e o Patrício diz que eles também querem muito cumprimentar ela, mas que lamenta muito porque eles tiveram que trabalhar bastante enquanto ele vem ali visitar ela e sorrir. A Paz fala que elas também têm que trabalhar e terminar um pedido que fizeram para elas e depois elas bem felizes ali, ela conta ao Patrício sobre o certificado da Luciana que ela recebeu e depois sai tudinho ali para ir buscar esse papel e comemorar com o Patrício, que por sua vez fica ali sozinho à espera das meninas superpoderosas. Assim que elas voltam, já vem com esse certificado nas mãos e a Paz mostra ao Patrício que a Luciana tirou em primeiro lugar no concurso e a Madalena diz que até na revista saiu e nesse meio aí a Madalena pede desculpas, mas vai ter que sair para ver a sua filha Violeta e se vai. E ao sair, o Patrício pergunta a Luciana por que ela não disse nada disso a ele e a Luciana tenta até explicar ali, mas fica envergonhada e o Patrício pede para que então ela resuma tudo isso para ele. E depois de eles conversar bastante ali, agora a Luciana que está pintando ali um dos seus potinhos, ela diz a ele que ele não sabe a emoção que deu no arete ao saber que ele estava ali e o Patrício pergunta onde ele está, se ele está em casa. Luciana diz que não, que ele saiu, mas logo logo ele voltará e o Patrício diz que ele é um grande menino e a Luciana confirma que sim e pergunta para ele como foi e o Patrício diz que foi muito bem e que também estava esperando um trailer que ainda não tinha chegado, mas que finalmente ele chegou e que agora só faltava avisar o Rodrigo. Luciana e Paz se olham só em falar o nome do Rodrigo e o Patrício diz que o Marcos saiu um pouco da cidade para que assim ele conseguisse se comunicar com o Rodrigo porque ali não tem sinal.
A Luciana diz a ele que tem um sinal lá na funerária e que poderia ter ligado de lá, e o Patrício diz que ela não se preocupe porque o Marcos vai se encarregar de fazer isso, e diz que ele tem que avisar o Rodrigo porque se não avisar ele é capaz de ele vir ali. Luciana novamente dá uma olhada para Paz e nesse momento é quando tudo acontece, porque o Patrício diz a Luciana que estava pensando se diria ou não uma coisa a ela sobre o Rodrigo, porque ele sabe muito bem que ela não quer saber mais nada do seu irmão, mas que sobre isso ela vai saber de qualquer forma. Luciana começa a ficar preocupada e pergunta o que foi que aconteceu, se ele está bem, e o Patrício diz que sim, que ele está bem, porém ele continua falando ali que o que vai dizer a ela vai lhe causar muita dor, mas que ela tem que saber. Luciana diz que ele está deixando ela assustada e a Paz acena para eles dois, insinuando que ela vai sair para que eles possam conversar a sós, e ao sair a Luciana pergunta ao Patrício o que está acontecendo. Então é aí onde o Patrício diz a Luciana que o Rodrigo se casou com a Clara. Luciana fica arrasada ao escutar isso e diz que, pois bem, isso quer dizer que ele sempre amou ela. O Patrício diz que não, que o Rodrigo não queria a Clara, e a Luciana diz que não, que ninguém se casa sem amor. O Patrício responde que o irmão dele sim, e revela tudo, acabando de lascar ainda mais o coração da Luciana, e diz que o Rodrigo só se casou com a Clara porque ela está grávida. Luciana fica em pânico sem acreditar que o Rodrigo foi capaz de fazer isso com ela e questiona se é um bebê do Rodrigo. O Patrício pede desculpas a ela e perdão por todos os danos que eles têm feito contra ela e diz a Luciana que ela não merece nada disso que ela está passando, nem muito menos que ela sofra por causa de seu irmão. Luciana pede para que ele não peça perdão, porque essa culpa não é dele, que essa culpa é dela mesma por causa desse amor que ela tem pelo Rodrigo, que foi um amor equivocado, um amor cego que ela nunca foi capaz de perceber que isso não poderia acontecer. O Patrício dá uma grande força ali à Luciana e diz que isso já é um passado e que o amor dela ainda está vivo e que ele vive para todo sempre e que além do rancor, do ódio, o amor dela pelo Rodrigo será eterno. E a Luciana fica muito abalada ali e diz que o amor dela vive em seu coração e para que serve que ele seja eterno, já que ele, o Rodrigo, não está mais ali e que ele até já se casou com outra mulher.